Fala iluminados, eu sou o Beto da Ilunato. Hoje eu vou falar sobre o perfil de LED Faciata, que é extremamente fino. Vou dar aqui um close para a gente entender essa dimensão. Muito fácil de instalar, porque ele já vem com essa dupla face aqui atrás, que é só descolar e fazer a instalação. E vamos conversar sobre todos os detalhes aí que envolvem. Então, a gente tem ele nessas duas medidas, 100 centímetros e 200 centímetros. E também a conexão LTT, que é teto-teto. Deixa eu colocar aqui na apresentação para a gente poder ver. Então, essa conexão a 90 graus que faz esse sentido, a gente chama de TT, que é teto-teto. Se você quer aquela que vem da parede e vai para o teto, é LTP, parede e teto. Então, as duas são conexões L. As duas são 90 graus, mas tem essa diferença de formato. Então, voltando a essa primeira planilha, a gente tem ele com a temperatura de cor quente, né, que é esse 2700, e também, aqui no caso, eu vou mostrar um que é de 4000, tá? Mas a gente tem ele em 6000 também. Isso aqui seria um neutro e a gente tem ele frio. A gente tem todas as temperaturas de cor. Então, além das temperaturas de cor, a gente tem essas duas possibilidades de tamanho, de 1 metro, 2 metros e esses dois tipos de conexão. O que é interessante falar? Esse perfil ele é extremamente homogêneo. Não sei se a gente consegue colocar aqui próximo. Você vê que não marca nenhum LED. O que acontece? A gente usa essa fitinha de 240 LEDs por metro. Dá para ver aqui, ó. Dá um foco legal. É um LED juntinho do outro. Justamente por a gente usar esse tipo de fita especial, que é uma fita importada pelo Ilunato para toda a linha de perfil de LED, é uma fita que tem IRC de 86%. Se você tem dúvida em IRC, tem vídeo aqui da Ilunato falando um pouquinho melhor sobre o que é o índice de reprodução de cor, enfim, é uma luz muito boa e a gente consegue essa homogeneidade que a gente está vendo aqui, tá? Mas qual que seria as questões? A gente trabalha com esse equipamento que é uma ponte retificadora, é uma ponte com P de pato. Isso aqui a gente consegue reduzir a potência para comportar no perfil. Deixa eu explicar um pouquinho melhor desse perfil sem a fita de LED para a gente poder chegar aqui. Então a gente tem também para vender o perfil dessa forma que você está vendo aqui, que é só uma capinha para a fita de LED. Dá para ver? Vamos ver se ajuda um pouco o foco. Ó. É uma simples capinha, né, de acrílico, PMMA, não fica amarelo. Ele pode, eventualmente, entortar um pouco por ser muito flexível. Porém, ele já vem com essa VHB, que é essa fita dupla face da 3M, que é muito boa, e ele vai fixar na marcenaria, no móvel, e vai ficar perfeitamente alinhado. Então, isso não tem problema se de repente ele tiver uma pequena deformação. Quando você aplicar ele vai se alinhar. Só que devido às dimensões reduzidas, você deve trabalhar aqui dentro com uma fita de baixo fluxo, pela questão da carga térmica. Ele não tem alumínio, ele é 100% acrílico, ele é para ser slim, para ser uma peça muito fina. Ele é quase que você tem a impressão de que ele está embutido sem ter que ter todo um processo de um drywall para fazer o nicho, ou uma marcenaria, ou algo do tipo, né? Você pode, numa alvenaria, que é uma coisa um pouco mais complicada, trabalhar com ele. Ou ele se aplica muito bem para marcenaria também. Às vezes, em vez de você colocar uma fita, você coloca uma peça dessa que já dá um acabamento. E às vezes a marcenaria não veio com a cava, com o nicho, para você fazer uma peça embutida, que aí a gente tem o espécchio, que é o embutido. Então cai que nem uma luva. Para degrau, né, ele tem um fluxo, depois a gente vai chegar no que a gente vende montado, ele dá 200 lumens por watt, mas voltando aqui, porque eu me perdo muito nos vídeos, eu sou meio atrapalhado nas ideias, mas vamos tentar focar aqui. Você vai montar com uma fita de 4,8 watts por metro, que ela tem 30 LEDs a cada metro. Perfeito, vai ficar ótimo. Você quer montar com uma RGB de 7,2 watts por metro, que tem também 30 LEDs a cada metro. Tranquilo, pode montar, não precisa do alumínio, devido ser uma fita de baixo fluxo, que é para esse tipo de aplicação que eu estou falando, para prateleira, para criar um desnível no forro de gesso e você pôr uma fitinha fraca. É uma fita mais para decorar, para ser uma iluminação complementar.
Show de bola. Só que o que acontece? Vai ficar desta forma que está aqui. Deixa eu ver se a gente... O vídeo, ele é complicado da gente ver. Olha, dá para ver aí que está levemente marcado? É que a câmera, ela não tem a sensibilidade dos nossos olhos, tá? Mas daqui eu consigo ver nitidamente os pontinhos de LED. E é inevitável, porque qual que é a lógica? A gente está trabalhando com uma fita de baixo fluxo, então os LEDs são mais espaçados entre um LED e outro. Então, inevitavelmente, vai marcar. Se você colocar uma fita de alto fluxo aqui dentro, o perfil não aguenta, ele não tem... Além de ser uma carga térmica muito alta e deformar o perfil, você vai depreciar o LED, que vai estar trabalhando numa temperatura de operação que não é adequada, ele precisa ter um suporte de alumínio para poder fazer a dissipação e trabalhar na temperatura correta. Então, não tem como. Aí, o que nós fizemos? Nós pegamos essa fita, que é uma fita de altíssimo fluxo, ela é de 19 watts por metro, que é o que a gente monta os perfis fortes, com 240 LEDs por metro, potência de 19 watts por metro, e conseguimos colocar aqui e fazer essa coisa super homogênea. É que aqui a gente não consegue ver no vídeo, né? Mas olha, ele fica super homogêneo. Por quê? Porque a gente usa essa ponte retificadora. Então, a gente tem que trabalhar nessa modulação de 1 metro e 2 metros. Né? No caso da de 2 metros, ela vai com 2 pontes. No caso da de 1 metro, ela vai com uma ponte. A ponte, ela vai produzir uma potência para essa fita, que conforme o tamanho dela, ela vai alimentar essa fita. E dependendo do tamanho dessa fita, ela vai deixar esse fluxo. Então, se for um trechinho pequenininho, fica com um fluxo super alto, já não comporta aqui dentro desse perfil. Como a gente trabalha com trechos de 1 metro, dá super certo. Se você quiser customizar em trechos iguais, você não vai ter diferença de fluxo. Até 50 centímetros dá para trabalhar, ela fica com fluxo alto, mas é possível trabalhar, vai dar mais ou menos uns 400 lumens por metro. Agora, se você tem um projeto que você precisa de um recorte, você precisa de muitas conexões, às vezes a gente também pode fazer peças especiais, uma conexão em T, uma conexão em X, um ângulo de 60 graus, às vezes se usa muito para criar grafismo, para criar linhas na arquitetura, porque ela não é tão forte, então você pode trabalhar com mais quantidade, com mais 2 linhas paralelas, que uma começa... Até uns projetos que eu vou mostrar aqui que tem ideias bem legais que a gente pode trabalhar. Nesses casos, você pode ir para uma fita normal, né, uma fita de 30 LEDs por metro, que você pode trabalhar com o trecho que você quiser e coloca uma fonte de 12 volts e vai alimentar perfeitamente. Então, independente do tamanho do trecho do perfil, você vai alimentar com uma fonte de 12 volts, ela vai ficar com o mesmo fluxo. No caso dessa que a gente monta com os 240 LEDs, precisa ser essa ponte retificadora e a gente tem que trabalhar na modulação de 1 metro. Que já é o que está cadastrado no site. Então, no site a gente tem 1 metro e 2 metros já montado com fita e a ponte retificadora, e o perfil, e as tampinhas, e as soldas. E tem também ele sem a fita, que aí você pode fazer uma adaptação com uma fita de baixo fluxo, uma fita RGB, que seria, no caso, uma fita colorida, trabalhar trechos. Então, se você quer fazer, por exemplo, de uma parede a outra certinho, compra o perfil sem a fita, corta na obra, e faz a montagem. Você não fica dependendo de mão de obra, fala, não, Beto, eu preciso que você me envie nesses tamanhos. A gente pode fazer também. A gente sempre cobra 1 metro cheio, mas pode, por exemplo, você compra você precisa de uma peça de 80 centímetros, a gente vai cobrar 1 metro e vai fabricar ela com 80. E aí a gente já manda com as tampinhas, soldados, tudo direitinho. Só tem que tomar esse cuidado com os trechos terem todos do mesmo tamanho para a gente não ter essa diferença de fluxo ou pelo menos de tamanhos próximos, que aí também não vai dar problema. Voltando aqui para a apresentação. Então aqui a gente tem a foto do perfil, que é o que eu já mostrei, ideias de aplicação. Então aqui a gente tem um concreto, né, uma parede de concreto aparente que foi aplicado. Tem solução para concreto? Dá para instalar o espéquio em alvenaria, tá? É complicado, exige mão de obra, é quase um trabalho artesanal, é bem difícil fazer, mas é possível fazer. A gente está desenvolvendo um outro que vai ter um perfil U que você chumba, um outro que é o luminoso e você clica com imã, mas ele ainda não está disponível, mas está em breve. Se inscreve aqui no canal da Elunato,
para acompanhar. Esse é fácil, porque ele é sobreposto, então você não precisa quebrar o concreto, que é um elemento estrutural, ou a alvenaria, que é alguma coisa difícil de acabamento, principalmente quando você fala de linhas finas, e criar essa história toda. Então, é possível, e aí você... A foto aceita tudo, né? A referência aceita tudo, mas só que você vai ter que ter esta fontezinha aqui. Então, como é que você vai fazer? Se você está trabalhando aqui com essa modulação de 1 metro, tem que ter uma fonte para cada metro. Não adianta pôr uma fonte de alta potência, dimensionar tudo aquilo e jogar numa fonte de alta potência. Se você estiver trabalhando com fita de baixo fluxo, pode fazer isso. Se não, tem que ser uma para cada metro. E aí você precisa deixar as esperas, vamos supor, passar os conduítes e deixar os rabichos e ter uma caixa de passagem para colocar esse equipamento, ou uma sala técnica, ou dentro de um forro para acessar por uma luminária. Tem que pensar uma solução para essa fonte, né? Então, a referência é bonita, o projeto é legal, mas a gente tem que pensar que você está trabalhando com um produto sobreposto, teoricamente você não teria uma elétrica ali por trás. Então, ele funciona bem? No caso de uma marcenaria, de uma prateleira que você consegue passar um fiozinho pelo canto. No caso de uma escada que você já tenha deixado a elétrica lançada, ou que seja possível fazer uma elétrica ali. Então, essas referências, por exemplo, aqui, num painel de cabeceira, a ideia desse perfil é você trabalhar com quantidade de linha, criar esse grafismo, né, que ele é bem suave. Aqui a gente tem umas coisas mais corriqueiras, aí bastante aplicação em marcenaria, degrau. Já está incluso a fonte, a fita de 240 LEDs por metro e também a dupla fase. Eu espero que tenham gostado. Tem milhões de outros perfis, a gente tem perfis dedicados para forro de gesso, perfis dedicados para embutir em marcenaria, perfil em breve, perfil assimétrico, perfil indireto, perfil de alto fluxo, perfil de sobrepor, perfil pendente, perfil para parede. Uma linha completa, é super legal, é uma linha na arquitetura, dá para brincar, dá para fazer muita coisa bacana com perfil. Então tem que acessar o site da Ilunato, que tem toda a linha lá, www.ilunato.com.br. Só clicar em perfil de LED, o que tiver de dúvida, o que tiver de projeto legal, manda para mim, que é um prazer de verdade poder te ajudar. E muito obrigado. Deixa um joinha no vídeo para me ajudar. Clica na lâmpadazinha aqui, ó, para se inscrever no canal. Clica no sininho. Tem dúvida? Falei muita coisa e deixa confuso? Deixa uma pergunta que eu respondo. Obrigado e tchau, tchau.